Vá para mais uma live. Hoje nós vamos conversar com Camila Marinho. Ela é terapeuta e nós vamos falar sobre o equilíbrio entre o ter e o ser em um mundo dominado pelo consumo. Camila acabou de entrar aqui e eu vou estar convidando ela para participar com a gente. Quem foi entrando, vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas possível. Camila acabou de entrar. Muita virada. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Isso aí, eu também, viu? Eu tenho certeza que essa será uma das melhores lives que eu vou fazer, que Olá. nós vamos fazer. Tenho certeza que será incrível. Um abraço para Gabriel, acabou de entrar aí, Felícia. Gente, vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas possível, porque hoje será fantástico. Camila, ela é terapeuta, trabalha de uma forma diferente e integrativa. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela também no decorrer e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Então vai compartilhando. Eu costumo dizer aqui, Camila, que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? E eu faço questão de compartilhar com o maior número de pessoas possível tudo aquilo que é bom. E eu quero compartilhar o seu trabalho com as pessoas. Já conversei um pouquinho com você, esse trabalho super me impactou, sou seu fã desde já. E eu quero compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Então você que está entrando aí, compartilhe pelo menos com mais 4 pessoas. Que você vai estar fazendo bem para alguém. Eu já vou fazer isso aqui agora e começar a compartilhar com as pessoas. O dia foi super corrido, Camila. Como é que você está? Tudo bem? O seu Eu tô fã, tá? ótima. E eu quero compartilhar isso. Você falou o quê? Desculpa. Eu acho que a gente tá com um delayzinho, mas eu acho que já regularizou agora, né? Tá me Eu ouvindo acho que direitinho? sim. Estou ouvindo muito Tá. bem, perfeitamente bem. Pessoal de Só casa, mais um minuto. confirma pra gente também se tá vendo a gente bem, tá ouvindo a gente bem. Isso aí, o som tá ok. Eu estou compartilhando por enquanto e daqui a pouquinho a gente já começa com o nosso conteúdo. Com Vamos certeza. compartilhar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui também. Já tem algumas pessoas aqui, mas sempre tem um tempinho pro pessoal chegar, né? Um minutinho, É dois. isso aí. Passando para o pessoal aqui. Camila, eu acho que já dá para a gente começar a introdução da nossa live. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal aqui. Fala um Pronto. pouquinho sobre você. Gente, meu nome é Camila Marinho. Eu sou terapeuta energética ou, se você preferir, terapeuta holística. O que é isso? Eu trabalho ao mesmo tempo corpo, mente e espírito. Então a gente trabalha de uma forma leve, amorosa, dinâmica, 100% conectada com a espiritualidade, as questões que você tem na sua vida, seja elas quais forem. E hoje a gente tem um tema aqui de financeiro, que inclusive, Tiago, é um dos temas que mais chega para mim, assim, Camila, minha vida Interessante. tá travada, ou então, Camila, por onde que eu começo, né, energeticamente a trabalhar esse lugar? E já tem 5 anos que eu sou terapeuta energética. Eu tive como primeira formação a advocacia, né? Então tenho um Pô, que pouquinho legal. de advogada, mas há 5 anos eu trabalho exclusivamente com a terapia energética, né? Com o objetivo de trazer as pessoas para a melhor versão delas, né? Que é conectada com a essência, com o jeitinho delas, com todas as virtudes que elas têm e melhorando os pontos que a gente não tem assim tanto domínio, né? Já que todo mundo tem algum ponto que não tem tanto domínio. Então, meu objetivo de vida, com todo o amor do mundo, é esse. Que legal, viu? É,
eu me identifico muito com o seu propósito. Você quer ajudar pessoas, quer transformar vidas. E eu acho que a gente está aqui no mundo é para fazer o bem às pessoas. Gente, um abraço para todo mundo que está entrando. Mariúcha acabou de entrar aí. Um grande abraço para você. Camila, vamos falar um pouquinho. O que significa para você o ter e o ser? E como esses conceitos se manifestam no seu dia a dia? Pronto. O ter, a gente está muito acostumado, né? A gente, quando eu falo é a sociedade como um todo, a associar questões materiais, né? O que é que a gente tem de material? Contudo, na minha visão, o ter é o que é que a gente tem de valores, de princípios, de objetivos, de meta de vida. E o ser é o que você é em sua essência. Então, assim, como é que a gente vincula uma coisa a outra? É na escolha do seu dia a dia, você só tomar uma decisão, só fazer aquilo, colocar sua energia, seu tempo e seu dinheiro em uma coisa que você de fato acredita, que tem uma conexão com você. Você não faz uma coisa por fazer, né? Por impulso, por emoção, pelo consumismo que expõe a gente, se a gente não tiver cuidado, a consumir qualquer coisa, de qualquer maneira, de imediato. Então, conectar o T e o C é a gente ter um tempinho para avaliar se aquela compra, se aquele investimento, seja de que ramo for, tem a ver com o que a gente quer para a nossa vida, com o nosso propósito, com nossos valores. Perfeito. O interessante é que a gente estava conversando um pouquinho antes e a gente vive em uma sociedade que é dominada pelo consumo, né? E as pessoas valorizam muito mais o ter do que o ser. E sabe o que a gente observa, e você deve observar muito mais isso na sua rotina do que eu, é que o ter, ele é importante, mas até certo limite. E já existem vários estudos que, a partir de um determinado limite, não importa se você tem 5 milhões ou 10 milhões, que isso não vai alterar a sua felicidade. Aí vem a grande questão que é o ser. E Camila trabalha isso muito bem. Ela tenta ajudar a pessoa a desenvolver o seu ser, os seus sentimentos, a sua relação consigo mesmo. E isso tem um reflexo diretamente no ter. Porque o que a gente observa, né, Camila, que muitas vezes, eu costumo falar nas minhas palestras, que você compra o que não precisa e o que não pode pagar para impressionar uma pessoa que não está nem aí por você. Isso vai muito pelo desequilíbrio com as suas emoções. E fala um pouquinho, como é que a gente poderia identificar e tratar essas questões para que você não venha a consumir simplesmente porque está faltando algo ali nos seus sentimentos. E existe alguma terapia que você trabalhe hoje que possa ajudar a desenvolver esse lado emocional? Perfeito. Esse assunto eu amo, 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 amo. Gente, o que é que acontece? Vamos por partes. Primeiro, eu concordo 100% com o que o Thiago falou, né? A gente chega. O material, né? O ter é importante, porque a gente precisa do ter para comer, para se vestir, para frequentar os lugares que a gente gosta, para tudo. Só que, de fato, a gente chega em um nível, né? Em um nível em que a gente já tem o que a gente precisa e até o que a gente quer, vamos dizer assim, de luxo, né? De vontade. E não tem problema a gente ter vontades, né? Zero problemas. A questão é o exagero. Porque o que acontece? A gente às vezes pode estar se perdendo na essência. Na essência. E aí tem três perguntas que eu costumo trazer para reflexão, né? Quando a gente for consumir alguma coisa. A primeira pergunta básica é: eu preciso dessa coisa, né? Essa coisa pode ser tanto algo material como um curso. Assim, eu preciso é um ponto. A outra questão é: eu preciso disso agora? Porque às vezes a gente precisa, mas agora não é o melhor momento para você.
Seja É porque isso aí. você não está no melhor momento financeiro, seja porque agora você não vai ter tempo. Quantas pessoas, gente, compram cursos e não tem tempo para estudar, compram várias roupas e tem várias com etiqueta dentro do guarda-roupa. Então, assim, pergunta um, eu preciso. A pergunta dois, e eu preciso disso agora? E a terceira pergunta, ela vai conectar com os nossos valores e os nossos princípios. A terceira pergunta é: quais benefícios eu posso ganhar nessa compra? Porque aqui a gente não está, como é que chama? Falando mal da compra, muito pelo contrário. É uma compra É isso consciente, aí. né? É uma compra consciente. Então, inclusive, eu tô doida para comprar alguma coisa com o Thiago. Acabar essa live aqui, eu vou conversar com ele. Qual o benefício que eu vou ganhar, por exemplo, investindo em autoconhecimento financeiro, por exemplo? Verdade. Eu vou gerir, né, melhor os meus recursos. Então, assim, essas três perguntas ajudam a gente a não agir no impulso e fazer uma compra consciente e condizente com o nosso valor. Você me perguntou sobre ferramentas que eu utilizo para isso. Tem algumas, né? Quando se trata de um caso extremo, que infelizmente acontece, né, de pessoas que desenvolvem uma compulsão por ausência de estado emocional equilibrado, tá? A gente pode desenvolver compulsão por alimentação, por compra, por vícios, né? Eu, inclusive, Thiago, já tive compulsão alimentar, então eu tô falando de uma É coisa que eu mesmo. já vivi, Pô, interessante. né? Quando eu era advogada, na época que eu não conhecia a terapia, que eu não me conhecia, né? Eu tive compulsão alimentar e eu engordei 10 quilos. Eu comia para descontar a ausência de Camila. Eu não era Interessante. a pessoa que vocês estão vendo aqui, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia me. Sei eu tinha medo de julgamento, ou eu queria me encaixar num padrão determinado, né, de mulher. Então, quando eu não conseguia, quando eu estava estressada, eu ó, comia até a comida ficar aqui, ó. Aí eu relaxava, aquilo me relaxava. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa se policiar. E se a pessoa está num extremo desse, né? Se a pessoa já percebe que ela tem um exemplo, tá? Uma compulsão alimentar, ou a pessoa está completamente endividada, né? Ela desconta muito em compra. Assim, É isso é um aí. empréstimo em cima do outro, o dinheiro entra, mas não fica, nunca sobra, a não ser quanto tempo a pessoa muda o salário, mas não muda o dinheiro, porque não se trata de dinheiro, se trata de comportamento, de hábito, se trata de É isso aí. mentalidade, né? Aí, se a pessoa está no nível desse de grave, a minha sugestão é um processo de reprogramação mental, que pode usar tanto a PNL como o Theta Healing, que é uma técnica de hipnose, de meditação com Pô, hipnose. que legal. Então, essas duas ferramentas para um caso mais extremo, certo? E se for um caso mais tranquilo, a pessoa já tem consciência onde erra, em quais momentos, aí a terapia, né, tradicional da conversação, a gente consegue alinhar e resolver com acompanhamento. Pô, muito bom. Fantástico a sua abordagem. É interessante que eu vou fazer um treinamento no dia 22/5, 22 de maio, agora, na próxima semana, que é o jogo Começa Agora Investindo de Forma Inteligente. Eu vou falar um pouquinho do que você está falando. Inclusive, com a sua permissão, eu já vou acrescentar algumas coisas na minha apresentação e já Com vou certeza. fazer um convite para você, além de participar desse evento, eu fazer um próximo junto com você. Porque eu acho que tem tudo a ver a minha área com a sua, e a gente pode ajudar uma série de pessoas a trabalhar melhor suas emoções e a sua área financeira. Eu Com amei certeza. a sua abordagem. Com certeza Não, já estou fazendo um também. convite ao vivo. E eu já topei Então, os dois. a Inclusive, maravilha. deixa eu falar uma coisa que pode pegar. Eu falo o seguinte para todo mundo. Eu tenho essa carinha, eu faço carinho, mas eu puxo a orelha também. A Isso gente precisa, né, é para bom, com despertar. certeza. Vocês acreditam que do campo emocional o dinheiro está associado ao pai e à mãe? É mesmo? Então, Pô, que é uma coisa que a interessante. gente pode aprofundar nesse convite que você me fez.
Eu Ah, posso então, trazer coisas sobre isso. é, Só para deixar eu um ia pouco com pedir. gostinho. Mas eu posso só falar duas frases. O pai, ele Sim, está associado com o fazer dinheiro, né? Tem gente que tem dificuldade em fazer dinheiro. A mãe está associada a como gerir o dinheiro, porque tem gente que sabe fazer dinheiro, mas não sabe administrar o dinheiro. E isso tem a ver com o nosso lado, que todos nós temos, tá, gente? Independente se você é homem ou mulher, com o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. E a gente tem como trabalhar isso do campo emocional para você, inclusive, gerir melhor o seu dinheiro. Camila, eu já ganho dinheiro. Vamos multiplicar esse dinheiro, vamos gerir melhor, é isso aí. porque, né? Assim a gente consegue, inclusive, ajudar mais e mais pessoas. Muito bom. Estou vendo alguns comentários de Matheus. Matheus também é educador financeiro, além de um Ai, grande que ótimo. empresário. Vai estar lá no evento também, Camila. Vou te apresentar ele. Gente, quem estiver lá, vou apresentar a Camila. Já ter a oportunidade de conversar um pouquinho com ela no dia 22 e conhecer como funciona a terapia dela. Eu só tenho uma queixa que eu vou falar daqui a pouquinho. Qual é a minha queixa com relação Eita! ao seu trabalho? A única que eu Ah, eu já tenho. sei o que Eu é. não vou deixar, eu não vou Já deixar em suspense. Camila tem uma vivência que é muito legal. Quando eu vi um vídeo na internet, eu fiquei apaixonado e queria participar. Aí eu conversei com Camila, só que a priori é só para mulheres, né, Camila? E é. Até então, desde 2022, desde 2022 eu comecei a fazer vivências presenciais, porque eu gosto muito, gente, do olho no olho, do toque. Eu trabalho com óleos essenciais, então eu gosto de cheirinho, incenso. Eu gosto de pegar na mão das pessoas, de abraçar. Eu gosto que a gente grite, pule, faça tudo, chore um pouquinho a depender. E eu comecei só com mulheres, mas eu já recebi algumas queixas de pacientes masculinos, falando assim, Camila, você não faz nada misto ou só para homens? Já pensei sobre, mas ainda não saiu. Mas quem sabe não sai esse ano, com tem a sua ajuda. isso aí, viu? Eu vou estar lá na fila, viu? Eu vou ser o primeiro a me inscrever. Então desenvolva isso. Um abraço para a Giani, todo mundo está entrando aí, gente. Vai compartilhando essa live. Camila começou a contar um pouquinho da história dela. Ela é formada em direito, ela é advogada, exerceu a profissão e no momento ali na pandemia, ela largou a área de direito e foi para essa área que ela trabalha hoje. E é incrível, ela desenvolve pessoas, trabalha com as emoções. Como ela falou aí, é uma vivência incrível, gente. Segue ela aí no Instagram agora, porque você vai amar o conteúdo dela, é muito legal. Só de ver dá vontade de fazer, Camila. E eu acredito que tenha sido algo difícil para você sair de uma profissão que muita gente busca ter, que é ser advogada, e muitas vezes aparentemente traz uma remuneração muito boa, e você largou tudo isso para trabalhar com terapia. Nesse momento de transição, teve algum peso, alguma opinião da sua família com relação a esse ter ou ser? Falar, Camila, você vai deixar de ganhar tanto? Inclusive, tem uma questão que me tocou muito também, e talvez ela venha compartilhar com a gente aqui agora. Teve esse peso? As pessoas falam assim, Camila, você realmente vai deixar isso tudo para trabalhar com terapia? Porque do meu ponto de vista, Camila, você trocou o ter, que era uma certeza naquele seu momento, para o ser completa, o cumprir o seu propósito e ajudar outras pessoas. Fala um pouquinho se teve esse peso e como foi essa decisão. Vamos lá, senta que lá vem história. Gente, eu exerci a advocacia há 8 anos e só vou acrescentar, eu era pós-graduada também em processo civil, então assim, tinha uma pós-graduação na área, né? Com inclusive um dos professores mais famosinhos aqui de Salvador, então assim, Pô, tinha que isso legal. também. Para botar mais lenha na fogueira, eu estava na época fazendo um concurso público e tinha classificado para a segunda etapa da Defensoria Pública, que é um dos concursos Legal. assim
mais requisitados, assim, é um concurso difícil, com 5 etapas, difícil para classificar. A remuneração desse concurso é muito boa. Então, assim, de fato, é um peso grande, né? Assim, familiar teve muita crítica. Inclusive, a frase que eu ouvi algumas vezes, gente, foi assim: você tá doida, é? Pô, gente, eu sou a doida mais feliz do mundo. Graças a Deus eu tava doida. Eu quero ficar doida o resto da minha vida, porque tem como você olhar pra minha cara e dizer que eu não tô feliz fazendo o que eu faço? É impossível. Impossível. Então, assim, o que é que aconteceu? Eu sou realizada no que eu faço. Então, assim, eu de fato troquei uma, entre aspas, certeza de uma profissão que eu já estava há um bom tempo e já tinha clientes, obviamente, né? E eu realmente comecei do nada, sem nenhum cliente, sem, né, com frio na barriga, mas então teve sim o peso do julgamento, não só da família, tá? Dos amigos, né? Até, inclusive, quando eu comecei a postar no Instagram, né? De blogueirinha agora. Só que o que é que acontece? A minha maior dificuldade não foi essa. A minha maior dificuldade, inicialmente, bem no início mesmo, foi de conseguir me enxergar múltipla, podendo fazer o que eu quisesse. Porque naquela época, eu me toquei que eu tinha escolhido de novo, tinha feito mais uma escolha com base na aparência, com base na aprovação externa, né? Eu escolhi a profissão da advocacia na minha cabeça, buscando ter, né? Era uma das profissões que todo mundo diz que dá dinheiro, então assim, eu escolhi por isso. E não vou dizer que eu me arrependo, porque isso me trouxe até aqui, né? Eu sou muito grata a tudo, mas não tem nada mais lindo, gente, do que você ser você, fazer o que você ama, porque já botando mais lenha na fogueira, e eu mudei para me completar, porque eu precisava entender que eu não precisava estar em caixa nenhuma. Você que está assistindo a gente, você não precisa ser nada a não ser que você queira. Você pode fazer, não vou dar nome aqui, né? A zorra que você quiser. Quando você quiser. Na hora que você quiser. Certo? Mesmo que todo mundo diga o contrário. Então, eu estava já tão conectada comigo que eu fiz, quer saber? É você terapeuta. E graças a Deus que eu fiz essa escolha, porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Legal. Eu Que- sou feliz com o que eu faço. Muito feliz. Não, com certeza. Quando a gente trabalha com propósito, é tudo diferente, né, Camila? É muito Muito. interessante. No começo da live, você falou um assunto, uma coisa bem interessante que me chamou a atenção. Inclusive, era algo que eu não sabia. Você falou que alguns dos seus clientes vêm para você com um desequilíbrio emocional causado, às vezes, pela área financeira. Um abraço para o nosso queridíssimo Paulo Henrique. E só para completar, Matheus falou que muito vale e muito custa. É isso aí. Agora, Camila, fala Isso. um pouquinho aí do que, quais os problemas que você pega na sua terapia causadas pela uma área financeira mal gerida. E quando eu costumo dizer que quando você não gere bem as suas finanças, isso atrapalha a sua vida inteira, porque Total. todas as áreas da sua vida são impactadas por a área financeira. É impressionante que eu atenda também algumas pessoas e quando a pessoa não está bem na área financeira, ela não fica bem no trabalho, ela não fica bem no relacionamento, ela não fica bem em nenhum dos outros aspectos da sua vida. Aí fala um pouquinho para a gente, o que é que você pega nas suas consultas? Fala um pouquinho como essa gestão financeira ineficiente causa impacto na nossa vida emocional. Um abraço, Celi. Gente, essa é a hora que eu vou tocar na ferida, viu? De todo mundo. Acho que não vai sair ninguém impune aqui agora. Desculpa, mas vou tocar na ferida. Vamos Vamos lá. lá. O padrão masculino que tende, estou falando dos meus pacientes, tá? Que chegam para mim com a área financeira desequilibrada, mexe muito com o ego masculino, né? A gente tem uma sociedade que tem a ideia do homem ser provedor, então isso desequilibrado
né? Quando ele está com o financeiro desequilibrado, isso desregula o masculino dele. Então, ele não se sente pronto, por exemplo, para ser um bom esposo, se tiver casado, né? Verdade. Isso mexe na libido, acredita? Acreditem, mexe Acredito. na libido do homem. E isso desestrutura, inclusive, o relacionamento que ele já tem, já construído. Isso eu estou falando de homem casado, que é o que costuma chegar para mim. Se for um homem solteiro, aí lascou, porque essa criatura não consegue dar um passo. Ele não se sente bom, não consegue Verdade. desenvolver no profissional principalmente, ele não consegue desenvolver no profissional. Amoroso eu nem falo, né? Porque isso nem existe na cabeça dele. Ele está preocupado em fazer dinheiro. Então, do lado masculino, a ferida é essa. Do lado feminino, o que acontece é que a mulher... Ó como uma coisa puxa a outra. A segunda maior causa de divórcio são questões financeiras. É isso que eu vou falar agora. É isso que eu vou falar. É isso aí. A mulher, quando chega, ela já está em vias de se separar do homem, porque... Ai, meu Deus, vai ferida, mas vou expor. Porque, às vezes, o que acontece é o que eu estava falando mais cedo, né? Um empréstimo em cima de outro. Então, assim, a Verdade. mulher, quando o financeiro do homem está abalado e você está dentro de um relacionamento, a mulher começa a perder a admiração. Quando perde a admiração, cria desconexão no relacionamento. Então, assim, interfere no próprio relacionamento. E quando a mulher que é desequilibrada, isso descompensa de forma a ela não conseguir ser vulnerável e feminina, de trazer isso para o homem, de falar que ela está passando por uma crise e está descontando, por exemplo, em compra, em comida. Então, geralmente são esses dois pontos. E o que eu costumo falar é que a gente precisa trabalhar em qualquer área uma coisa chamada comunicação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Trazer as cartas na mesa para a gente começar a ter consciência e clareza, né? De uma questão tão importante que é o financeiro. Sem o seu financeiro equilibrado, gente, você não faz nada, né? A sua autoestima, a sua autoimagem, né? O que você precisa fazer de básico você não consegue. Então, eu adoro esse assunto porque, inclusive, Tiago, uma crença que eu trabalho muito na terapia é a escassez. As pessoas têm a mente muito escassa. Gente, vamos Perfeito. fazer dinheiro. É isso aí. Deus. Tem alguém aqui que acredita em Deus? Tem alguém Eu aqui acho. que acredita em Deus? Porque assim, Deus Coloca é aí meu nos sócio. comentários, eu acredito. Deus é meu sócio. É meu sócio principal. Não faço nada sem ele. E o Deus da gente, o Deus é abundante, é próspero. Isso aí. Gente, olha para a natureza, é múltipla, olha para nós que somos múltiplos. Então, assim, o seu financeiro tem que estar organizado. Se você é filha dele, criatura, filho dele, como é que isso não vai estar organizado? Esse Para você multiplicar, é o ponto, Camila. não é? A É. gente precisa falar sobre dinheiro e falar dinheiro é bom. Gente, com dinheiro eu ajudo causas. Com dinheiro eu posso fazer um atendimento em valor social como eu faço hoje. Eu abro espaço para atender social porque eu tenho, porque se eu não tiver eu não posso fazer. Com dinheiro eu posso ser trabalhadora voluntária no Centro Espírita aqui em Salvador o dia inteiro na quarta. Quantas quartas, Camila? Todas. Porque meu dinheiro está bem Você gerido. é isso aí. Então, dinheiro é bom, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça de que, não, gente, escassez para mim é um tema que a gente precisa trabalhar. Por isso que eu me empolgo aqui, vou até beber uma água, porque, pelo amor de Deus, gente. Não, a gente conversando aqui, ó, já anotei a nossa próxima palestra presencial, gente. Depois do jogo começa agora, que vai ser semana que vem, vai ser com Camila. O convite já Eu está tô feito, dentro. ela já aceitou, agora já era. Eu tô Vai pronta. ficar salva a live, viu, gente? Então, você já está intimada, Camila, a fazer um trabalho aí com a gente. Isso é muito importante. Você falou muito. O que você falou é extremamente importante. A gente não pode ter um pensamento escasso. A gente é filho de um Deus que é dono de tudo. Então, a gente tem que realmente tomar posse e sair e ter o melhor. Na quinta-feira, dia 22, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu não vou nem me aprofundar, porque eu quero fazer um treinamento exclusivo com você, falando sobre crenças limitantes, sobre virada Perfeito. de chave na vida financeira através da mudança das crenças. Você vai fazer isso aí porque eu acho que vai ser muito legal.
E eu Perfeito. comecei a trabalhar na área financeira. Vou contar um pouco mais da minha história no evento presencial, não vou entregar tudo aqui agora. Mas eu comecei a trabalhar na área financeira porque eu senti na pele como essa área é importante. E hoje eu ajudo a transformar a vida das pessoas, a vida financeira das pessoas, e é extremamente gratificante, Camila. Você falou, é extremamente importante e interfere em tudo. Agora vou te apertar um pouquinho mais. Nossa live está Jogue chegando duro. mais ou menos aqui na metade, e à medida que a gente vai seguindo para o final, eu começo a apertar você um pouquinho mais. A gente começa de uma Eu forma gosto suave, disso. Eu as melhores gosto. perguntas vão vir agora. Se você tiver alguma dúvida, gente, manda aí, que Camila está aqui para responder, eu também está respondendo vocês. Então vamos lá. Você acredita que é possível ser financeiramente próspero e espiritualmente alinhado? Porque tem gente que acha que tem uma crença limitante, eles acham que o ser próspero financeiramente, acaba corrompendo o nosso ser e corrompendo a nossa espiritualidade. Então, desenvolva um pouquinho isso aí. O que é que você acha e como a gente pode trabalhar a mentalidade das pessoas para elas ter a consciência do equilíbrio? Fala um pouquinho para a gente. Primeiro, com toda certeza. Sim, bem grande, assim, ó. Na verdade, uma coisa vai puxar a outra. Por que que eu tô falando isso? Quando você está alinhado espiritualmente, ou seja, o que você faz, o que você pensa, o que você desenvolve é atrelado a Deus, a bons valores, né? Que foram coisas que a gente foi falando aqui ao longo da live. Quando isso está conectado com o seu trabalho, por exemplo, não tem como uma coisa não puxar a outra. É assim, ó, quando você está alinhado espiritualmente, quando você está fazendo com o coração genuíno, com toda a sua dedicação, com toda a sua entrega, e você está sendo honesto, disciplinado, não tem como, é uma consequência natural, né? A prosperidade financeira. Porque que acontece? Quando você está alinhado espiritualmente, né? Conectado com os seus valores, e esses seus valores, obviamente, são bons valores, né? Como ética, que é uma coisa que a gente precisa também muito de ética. Quando Isso isso aí. está acontecendo, você começa a irradiar para as pessoas a sua verdade. E a verdade, ela não precisa nem de explicação. A gente sente quando alguém é de verdade. Então, assim, não tem como você não prosperar, porque vai começar a fluir. Você vai conectar fácil com as pessoas. As pessoas vão sentir a sua conexão e vão querer que você esteja mais próximo. Então, vão querer aprender com você, vão te indicar. Então, o alinhamento espiritual gera como consequência natural, ou seja, sem qualquer esforço, a prosperidade financeira. Assim como uma pessoa que é próspera financeira, se ela já tem um valor financeiro, né? Ela começar a trabalhar o espiritual, ou seja, começar a dar destino também para outras pessoas desse valor, né? E quando eu falo dar destino, não é só dar dinheiro, você pode ajudar financeiramente uma causa, mas doar prosperidade é doar conhecimento, é doar atenção, é doar Isso aí. afeto. Quando você começa a doar, você, consequentemente, também alinha espiritual. Uma pessoa que tem questão financeira boa, ela pode estar com um vazio em outras áreas, mas ela pode, já que ela tem o dinheiro, ajudar com o dinheiro e a partir disso começar a se alinhar. Então, as duas, uma área pode puxar a outra. Então, assim, é o melhor dos mundos, né? Quando a gente alinha Isso a aí. prosperidade financeira e o espiritual. É o mundo perfeito. É isso aí, com certeza. Camila, uma seguidora muito querida me mandou uma pergunta, só que você já respondeu em dois momentos. A conexão está tão legal que já respondeu dois momentos. Inclusive, está tão interessante que eu vou assistir essa live de novo. Então, gente, compartilha essa live, vai ficar salva no meu Instagram, no Instagram de Camila. Sim. Quem ainda não segue, segue Camila lá. E eu vou assistir de novo, Camila, porque você entregou muitas chaves
que vão abrir grandes portas. E eu quero assistir de novo, escutando atenciosamente cada uma dessas palavras, tudo que a gente disse aqui, porque vai acrescentar muita coisa legal. Então, você que está assistindo, se eu fosse você, eu também faria isso. Assista de novo e compartilhe com um monte de gente que não pode assistir online. Vai ficar salvo, porque a gente quer ajudar vocês, quer acrescentar na sua vida como um todo, né? E Com qual foi a certeza. pergunta, pessoa? A busca por status e bens materiais pode nos afastar do nosso propósito de vida? Camila prova que não. Inclusive, ela falou justamente o contrário. Ela largou uma profissão em busca do seu propósito de vida. E uma coisa que ela falou interessante é que, por ter uma boa gestão financeira, por ter uma prosperidade, ela pode, inclusive trabalhar com pro bono. Pode trabalhar sem cobrar nada por isso. Então, com certeza, a busca por status e bens não pode, não pode te afastar do seu propósito. Inclusive, em alguns momentos, a prosperidade financeira ela vai te ajudar a alcançar esse propósito, né, Camila? Exatamente. E você não pode querer apenas, como a Camila colocou muito bem, só bens, mais bens, mais bens. É importante a gente ter um bom lar, é importante a gente morar bem, a gente comer bem. Eu costumo dizer, Camila, que o dinheiro, ele é direito de escolha. Quando você é próspero, quando você tem uma boa gestão financeira, você pode escolher. Camila agora mesmo foi para o Peru. Ela só conseguiu ir para lá, realizar essa viagem que é incrível. Ela só conseguiu ir, olha a canetinha dela aí, ela só conseguiu ir por causa de uma boa gestão financeira, gente. Então a gente não vai ser hipócrita de dizer que dinheiro não é importante. Ele é extremamente importante. Mas você tem que dizer para ele quem domina. Você domina o seu dinheiro e não ele te domina. Exato. Isso é muito importante. Camila, a gente falou em um mundo voltado para o consumo. Não foi isso? Eu queria saber qual o papel das redes sociais e dos influenciadores no mundo digital para essa mentalidade de as pessoas buscarem muito o ter e não o ser, buscarem muito algo material e esquecer do que é o mais importante, que você trabalha muito bem. Fala um pouquinho qual o papel das redes sociais e dos influencers do mundo digital nesse aspecto. Isso é um ponto assim de extrema importância e relevância para todos nós, assim. Eu indico sempre que vocês prestem muita atenção nas pessoas que vocês estão seguindo, porque qual é o objetivo, para mim, de uma rede social, né? E aqui eu estou falando no lugar de uma pessoa que estuda inteligência emocional e que estuda emoções. O ideal é você ter na sua rede social e acompanhar as pessoas que vão te ajudar a duas coisas. Ou a você ser melhor no que você já é, ou seja, você quer se aperfeiçoar, né? Uma das leis mais importantes da Bíblia e do Evangelho, da religião que você tiver, qualquer palavra escrita vai ter que é a lei do progresso. Então, a gente buscar a melhora é fundamental. Então, assim, acompanhar pessoas que vão te estimular a ser melhores. Ou você acompanhar uma pessoa de uma área em que você não é tão bom, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem domínio financeiro, ideal é acompanhar Tiago, porque eu vou aprender. Então, a gente buscar aperfeiçoamento e aprendizado. Ou seja, melhorar o que eu já tenho de bom e acrescentar coisas novas que vão trazer benefícios para mim enquanto ser humano. Então, se você, por exemplo, tem alguma questão com tela, né? Se perde no tempo, que eu acho que é um padrão que está hoje em alta, até mais nos jovens, em crianças, adolescentes, mas tem adultos também, é controlar a tela, né? Fazer controle de tela, tem como a gente fazer isso. E escolher os horários específicos do dia e as pessoas específicas, porque tem conteúdo que vale a pena a gente assistir todo dia, que vai ajudar a gente a sorrir, a ter uma reflexão, a ter um direcionamento, né? Thiago tem bastante conteúdo interessante, então assim, vale a pena, né? A gente aqui não está, vamos dizer assim, demonizando nada, muito pelo contrário, é tudo com consciência, com clareza, com consciência e discernimento, você pode tudo. É isso aí. Muito É o bom, muito equilíbrio, né?
É, gente, Camila, além de advogada, além de trabalhar com atendimentos terapêuticos, grupo de convivência, ela é master em PNL e tem um trabalho incrível na área de PNL. Então, segue o Instagram dela aí, segue o perfil, porque a gente está falando de conteúdo de qualidade. Eu posto muita coisa da área financeira, muita conteúdo de qualidade, e Camila também posta um conteúdo de muita qualidade. Então, se você não segue, segue ela aí. Vou te fazer mais uma pergunta, e quando você responder, responda junto também. Quem quer fazer uma terapia, uma vivência com você, como é que faz para entrar em contato com você? E como é que faz para ter acesso a Camila, até acesso à terapia que Camila apresenta? Porque, na minha opinião, é fantástico, gente. Eu conheço muita gente nessa área, convivo com muita gente, e você, né, Camila, na minha opinião, é uma das melhores. Você tem um trabalho maravilhoso e eu endosso demais o seu trabalho. Então, eu vou te fazer uma pergunta e depois você responde como as pessoas podem te encontrar também, como eu posso encontrar Camila. Como, como eu posso ensinar crianças e jovens a valorizar mais esse lado do ser e não apenas o lado material? E depois você responde também como é que a gente pode encontrar Camila. Combinado. Então, sabe, é interessante essa pergunta, porque eu tenho um afilhado que tem 10 anos, né? É uma idade interessante, né? E eu convivo muito com ele. Inclusive, sábado ele tá vindo para cá para estudar português, que eu estudo português com Ah, que ele, né? legal. Como é que a gente pode ensinar, né, as crianças, os jovens? É, duas maneiras. A primeira, que para mim é a mais importante. Exemplo, sendo. Sendo. Você precisa ser a pessoa que você diz É isso aí. que você é. Ou seja, é congruência entre o que você fala e o que você faz. Exemplo, tá, gente? Ravi, quando tá comigo, aqui em casa ou na casa dele, eu sempre tenho um momento de olho no olho, de perguntar como é que ele tá, sabe? De ter essa conexão, de entender o que ele quer, de entender como eu posso acessar ele. Cada pessoa tem uma maneira de ser. E a gente ensina isso dessa forma a respeitar. A gente ensina na base. Então, para mim, a melhor maneira de ensinar é sendo essa pessoa. Eu sou uma pessoa que consumo um pouco doce. Quando eu chego na casa de Ravi, Ravi faz café para mim e faz assim, ó, Dinda, tá sem açúcar, viu? Ou seja, ele, pela observação de não me ver consumindo tanto açúcar, ele já traz sem açúcar e fala, ó, Dinda, eu vou tomar sem açúcar hoje também. Ou seja, ele repete o meu Legal. padrão quando tá comigo. Então, as crianças repetem o que a gente é. Então, o exemplo é a primeira forma. A segunda forma é com jeito a gente ir trazendo assuntos, né? Claro, de acordo com a idade da criança. Eu já converso, por exemplo, com o Ravi de 10 anos sobre espiritualidade, sobre conexão com Muito bom. Deus, quando alguma coisa dá errado, né? Eu falo, meu amor, é porque não era para ser assim. Inclusive, Ravi, Isso olha que aí. interessante, Ravi me fez uma pergunta essa semana, né? Eu falei assim que eu queria comprar um apartamento próprio, que eu não tenho ainda. A Ravi fez, ainda vai jogar na Mega Sena, é? Eu fiz, não, meu amor, sua Dinda prefere ganhar o apartamento dela com muito trabalho. Ou seja, eu já estou passando um valor para ele. De que eu É amo o meu isso aí. trabalho, sabe? De que eu gosto de construir. Então, eu acho que é sendo, gente. É sendo e abrindo espaço para comunicação com as crianças de forma mais natural possível. Tranquilo. Muito bom. E Verdade. eu já ia E esquecer da última pergunta. Eu ia eu esquecer, percebi. eu ia esquecer, gente. Vocês podem falar comigo pelo direct ou no link da bio tem um WhatsApp. Dá para falar por lá também. Eu atualmente estou com um grupo online exclusivo para mulheres. Já anotei a queixa de Tiago, tá? Eu Pois já anotei. é. Exclusivo, exclusivo para mulheres, em que eu trago, é um grupo fechado, tá? Não tem interação, em que eu trago diariamente áudios de conexão, de clareza, de reflexão, Legal. porque a gente mantém a frequência elevada, né? E às vezes é difícil, tem dias que a gente não acorda 100%, e tem esse grupo online ativo,
Em junho a gente vai ter uma vivência presencial, por enquanto, só para as mulheres, mas eu já tenho um convite de Tiago para a gente fazer um evento presencial, e que a gente vai falar tanto da espiritualidade como do dinheiro, né? Vamos quebrar Isso a aí. crença de escassez, vamos trazer como papai e mamãe tem a ver com isso, e além de como tem a ver com isso, como é que eu reprogramo a minha mente, já que você falou de PNL, a gente pode colocar PNL também. É Então isso falem aí, comigo com pelo certeza. direct, pelo WhatsApp, eu sou super acessível, gente, super acessível. Vocês vão ver pelo meu stories, pela forma que eu sou. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Menos maquiada, que eu não costumo estar emperiquitada toda assim, não é porque eu ia aparecer aqui. E quem quiser ter um contato mais próximo com ela, ela vai estar lá no nosso evento, dia 22. Você vai ter que ir, Camila, de um jeito ou de outro. Quem quiser tirar Eu uma já foto vou. com Camila, bater um papo com ela, dar um abraço nela, esteja Adoro lá, abraço, dia gente. 22. Nós vamos falar sobre investimento, Camila, de uma forma muito simples, muito fácil. Eu acho que o nosso bate-papo tem que ser assim, tem que ser acessível às pessoas. Eu ensino inteligência financeira de uma forma simples e clara. A gente vai falar sobre gestão, que é super importante, e vai falar sobre os primeiros passos nos investimentos, que é através desses primeiros passos que você vai realizar sonhos como conquistar seu apartamento, conquistar seu carro, sua viagem. E Camila, é só o começo, você vai voar alto, porque Eu você quero. tem um coração lindo, tem um trabalho incrível. Eu vou te ajudar nisso aí, conte comigo, e eu quero te ajudar a prosperar financeiramente. Você vai estar dando o Também. primeiro passo, como diz o nome da palestra, o jogo só está começando. Você vai Eu vou crescer virar, muito e eu vou será virar a fantástico. chave toda. Todas as chaves. Eu vou virar tudo. Eu tenho certeza. E o próximo evento presencial será com Camila, viu? Cobrem ela. Essa live vai ficar gravada, então, Camila, não tem jeito. A Gente, gente meu está nome é trabalho, porque eu amo o que eu faço, eu tô dentro. Já quero data. Já vou estruturar perfeito. tudo já. Tá ótimo, então. A gente está caminhando quase para o fim, gente. Então, vai compartilhando. A live vai ficar gravada tanto no Instagram como no Instagram de Camila. Camila, de forma bem simples e clara, quais são as pequenas atitudes do nosso dia a dia que levam a uma transformação na nossa vida, que vai impactar na sua área espiritual, sua área financeira, vai equilibrar essas duas áreas? Quais seriam algumas. Vou pedir três atitudes, vou lhe apertar demais agora. Três atitudes que podem gerar essa transformação. Primeira atitude de todas, que eu acho que é o que está mais em falta na nossa vida. Ter presença em cada ato. Você está assistindo a live, foca na live. Esquece quem está do lado, esquece o livro, esquece, foca. Tá tomando banho? Gente, eu tô falando bem, é uma coisa básica, mas a gente esquece, sabe? A gente toma banho assim, ó. Gente, deixa a água cair, sente o cheiro do sabonete, vai fazer um cafezinho, sente o cheiro do Tá café, criatura, bebe esse presente, café né? com gosto. Então, a primeira coisa é se atente para estar presente em cada pequeno ato do seu dia. Essa é a primeira Perfeito. e, na minha percepção, a mais importante escolha que você pode fazer por você. A segunda coisa é parecida, mas assim é diferente. É a gente ter pausas. A gente não está acostumado a ter pequenas pausas, né? Independente do tipo de trabalho que você faz, tá, gente? Pausas são necessárias, né? Deus fez tudo, no sétimo dia ele descansou. O celular da gente precisa recarregar, né? Por que será? Porque a gente precisa de pausa, então faça pausas. Se você não consegue fazer pausas grandes, faça pequenas pausas para beber água com presença, É isso para aí. fazer. Então, fazer pausas, na minha percepção, se você conseguir botar uma pausa, já fazer muita diferença. E a terceira é uma coisa que mudou a minha vida. E se você ainda não faz, pode falar comigo que eu te mando uma meditação minha gratuita. É meditar. Pô, que Aprender a legal, viu? meditar. Gente, foi o que me salvou na pandemia. Foi a primeira ferramenta, vamos dizer assim, a primeira técnica que eu desenvolvi foi a meditação, né? Para me acalmar no meio da pandemia que eu me descobri ansiosa. Então, estar presente, fazer pausas
E se você aprender a meditar, gente, e meditar não precisa ser nada complexo, não, tá? Às vezes é fechar o olho, fazer 5 respirações devagar e você já meditou, né? Claro que o áudio que eu vou te mandar vai ter uns 15 minutos. Se você quiser, pode ir pro meu direct que eu mando. Eu tenho Perfeito. um curso de meditação gravada, a primeira eu te passo, tranquilamente. Corre lá. Elane Nunes acabou de entrar. Não sei se você conhece a Elane, Camila. Também tem uma pessoa, é uma pessoa fantástica que trabalha com propósito. Faço questão de te apresentar. Eu acho que vocês vão se comunicar muito bem também. Gente, o nosso evento vai ser lá no Tomé de Souza, Camila. Um pouco antes ali do Sam's Club e um pouco depois da MEC, próximo ao shopping da Bahia. A contribuição é apenas R$ 20 um quilo de alimento, porque é beneficente. Eu amo ajudar outras pessoas. E espero todos vocês lá, tá bom? O link está na bio, você pode fazer sua inscrição, então entre em contato com a gente que a gente te manda. Camila, eu já vou pedir para você um cupom de desconto para os meus seguidores. Eu Agora, quero que todo mundo aqui entre em contato com você, faça parte do seu grupo. É bom, a gente tem que compartilhar e vai ser super interessante. Não tem nada combinado aqui, gente, não, mas eu vou tem pedir não. a Camila um cupom de desconto, Camila. Eu vou lhe apertar sem lhe abraçar, como eu costumo Já dizer dei. aqui. Foi maravilhoso, foi simplesmente incrível. Se você chegou no final, assiste a live do começo, compartilha. Foi muito legal. Espero que tenha sido, Camila, tão bom para você como foi para mim, que foi um momento Eu incrível. nem queria Desde o sair, gente. planejamento, desde o planejamento até aqui foi maravilhoso. Foi um momento que eu tive muita paz. Foi um momento muito gostoso. E eu passo a palavra para você, das suas últimas considerações, falar com o pessoal o que você quiser falar. Esse é o momento. Gente, vai seguindo Camila. O conteúdo dela é muito legal. Conheci ela através do Instagram e achei o trabalho dela incrível. Então, fiz o convite. Ela estava indo viajar pro Peru, não deu para fazer naquele momento, mas tudo acontece no tempo certo e foi maravilhoso nesse tempo agora. Fala aí, Camila, suas últimas considerações. Primeiro, muita gratidão a Tiago. Desde a primeira abordagem dele no direct, ele foi tão cuidadoso, tão incrível, que quando a gente conectou na hora. E acredito muito no trabalho dele. Dia 22 estarei com ele. Venham me abraçar, por Muito favor. obrigado. Eu adoro abraço. Eu E também, viu? agradeço a todo mundo. Agradeço a todo mundo que interagiu aqui. Eu não fiquei olhando tanto, gente, para eu não me perder, né? Mas assim, porque eu gosto muito do fluir, eu gosto de falar no natural. Então, agradeço a todo mundo que interagiu aí. Inclusive, eu vi até elogio. Eu já. Leonina, viu, gente? Eu gosto de elogio. Então, dá corda pra né? Muito obrigada por tudo. Eu e Tiago ainda vamos fazer muitas coisas, acredito eu. Já estou lá dia Tenho 22, então certeza. gratidão. Se vocês sentirem que essa live pode ajudar alguém, compartilha, entre em contato. E a gente espera vocês para o presencial, dia 22 de maio. É próxima quinta-feira. Isso aí, Vamos obrigado. aprender e ajudar várias pessoas, né? É isso aí, com certeza. E o próximo evento, muito em breve, será com Camila, falando sobre crenças limitantes, possivelmente no mesmo lugar. Vai ser uma abordagem muito legal, Camila. Foi um prazer enorme. Muito obrigado por compartilhar com os nossos seguidores o seu conhecimento, a sua delicadeza, o seu trabalho. E sou muito grato a você. Eu descobri um conceito de sucesso. E eu me considero muito bem sucedido por ser seu amigo. Porque Ou sucesso para mim hoje é poder chamar pessoas que você admira de amigo, amiga. E eu te admiro demais. E eu acho que hoje já posso te chamar de amiga. E eu me considero muito bem sucedido por ter a sua amizade. Uma pessoa que eu admiro e endosso o trabalho. Tá bom? Muito muito obrigado obrigada. por isso, porque eu me sinto bem sucedido por ser seu amigo e estar compartilhando esse momento com você. Grande abraço, gente. Foi um prazer enorme. Segue Camila. Esperamos todos vocês dia 22 no nosso próximo evento também. Compartilhe essa live com todo mundo. Compartilhe o trabalho de Camila, porque é muito legal. Você não vai se arrepender de seguir ela, porque é um conteúdo de qualidade. Beijão, Camila. Muito obrigado. Um beijo a Tchau, todos, gente. gente. Excelente noite. Tchau, tchau.